Amado, amada, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Vamos aí dar sequência no terceiro trimestre das lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Esse terceiro trimestre, ele tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. O subtítulo, Como Viver neste Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. O comentarista desse terceiro trimestre é o pastor Douglas Batista. O pastor Douglas Batista, ele é doutor em teologia, presidente da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal e também presidente do Conselho de Educação da CGADB. Estamos chegando na segunda lição, que tem por título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Essa segunda lição, ela será ministrada no dia 9 de julho de 2023. Vamos aí para o texto áureo. Texto áureo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. A verdade prática está escrito assim: o pecado de Adão arruinou toda a raça humana. Contudo, Jesus Cristo pôde regenerar eficazmente o pecador. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 9 até o versículo 20. A introdução da lição, o pastor Douglas Batista, ele coloca assim na introdução dessa lição: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares, em muitas denominações, em muitos templos que se dizem cristãos. Nessa lição vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Vamos chegar aí já no primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição diz assim: o ensino bíblico da natureza pecaminosa. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. O primeiro tópico desse primeiro ponto vai trazer a definição de pecado. Definição de pecado. É importante percebermos aqui que o pecado é rebelião contra Deus e suas regras. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao caráter de Deus. Desse modo, meu querido e querida, meu amado e amada, desse modo o homem peca tanto não fazendo o que agrada a Deus, quanto ao fazer aquilo que desagrada a Deus. Olha, é forte demais, meu Brasil. Na Bíblia existe, meu amado e amada, vários termos que são empregados para se referir ao pecado e que possui aí diferentes significados. É importante também nós entendermos que na Bíblia todo pecado, por menor que pareça ser o pecado, porque há quem faça uma lista de definições de pecado com alguns textos que a Bíblia tem, de pecadinho, pecadão, grande pecado, multidão de pecado, menor pecado, maior pecado. Então há quem faça essa definição, mas menor que pareça ser o pecado, ele é tão grave a ponto de separar o homem, a mulher, de Deus e privá-lo da bem-aventurança eterna. Ou seja, todos os tipos de pecados colocam o homem em posição de merecimento do castigo da ira de Deus. Meu amado, dentre os termos para pecado, nós destacamos alguns aqui. Alguns termos hebraicos para pecado.
na língua hebraica, shatat significa algo como desviar do caminho, errar o alvo, no sentido de um erro ou desvio deliberado. Outro termo hebraico para pecado é avel, ou avó. Ele designa esse termo um tipo de falta de integridade, desonestidade, iniquidade. Ao afastar-se com intenção, dolosamente, a pessoa premedita o afastamento do caminho da justiça. Esse termo é o avel. Outro termo é o peshan. Transmite a ideia de revolta, esse termo hebraico, de revolta, de rebelião contra uma autoridade legítima, algo como uma quebra de aliança. Outro termo hebraico para pecado é racham. Esse termo significa maldade, implicando sempre no sentido de culpa moral. Ao fugir impiamente das regras estabelecidas, ao não cumprir as regras estabelecidas, ao desobedecer a palavra do Senhor, o coração cheio de maldade, racham. Outro termo hebraico para o pecado é asham, que significa culpa. Então, queridão, queridona, o último termo que eu quero trazer aqui, hebraico para pecado, é ta'ah, que significa andar errado. Agora, tem alguns termos também, grego, falamos aí de 6 termos hebraicos para o pecado. Vamos falar aqui de alguns termos na língua grega para pecado, começando aí por um termo muito conhecido dentro da teologia, que é harmatia. Essa é a palavra mais abrangente para pecado no Novo Testamento e também na Septuaginta, e significa um desvio do caminho da justiça. Outro termo grego para o pecado é adikia, que significa injustiça. Outro termo grego para o pecado é anomos. Esse termo é usado para se referir àquele que transgride a lei de Deus. Outro termo grego para o pecado é paraptoma, algo como uma ofensa ou transgressão deliberada. É esse termo. Também eu quero falar mais do quinto termo grego para o pecado no Novo Testamento, ponerons ou poneros. Geralmente refere-se à iniquidade moral. E temos aí vários textos na Bíblia que vai comprovar esses termos, tanto do hebraico como do grego. É Gênesis 4, 7, segunda Epístola de Pedro 2, 13 e 14, 1 João 3, 4, 1 Samuel 15, 22, 23, 1 João 1, 6 e 7, Tiago 4, 17, tudo aí vai confirmar esses termos que acabei de falar para você. Portanto, meu amado e amada, pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus, através de Cristo. O segundo tópico do primeiro ponto dessa lição, já que aprendemos os termos, a definição de pecado, vamos aí para o segundo tópico da lição, que fala a universalidade do pecado. A universalidade do pecado. É importante aqui, nesse tópico, nós comentarmos concernente à criação de Deus. Deus, ele criou o mundo de forma perfeita, sim senhores, sim senhoras, para habitar neste mundo exuberante em belezas naturais, com linda vegetação, paisagens e animais de todos os tipos. Deus criou tudo belo, tudo perfeito. Ele criou os primeiros seres humanos
Adão e Eva. Fez Adão do pó da terra e Eva da costela de Adão. Deus deu total liberdade para que o casal aproveitasse tudo de bom que ele havia feito, com exceção de uma coisa: Adão e Eva apenas não poderiam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, queridona, eles desobedeceram a Deus, porque Satanás, disfarçado de uma serpente, os convenceu que não teria problema eles comerem o fruto. E eles caíram desse erro. Olha, meu amado, olha, minha amada, até o momento, Adão e Eva não conheciam o pecado. Nós que acreditamos na dispensação clássica, nas 7 dispensações, a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Eles eram inocentes, não conheciam o pecado. Mas depois disso, eles passaram a entender o que era o bem e o mal. O pecado entrou na raça humana, fazendo com que todas as gerações que viriam depois deles, inclusive nós, eu, você, nós, já nascêssemos marcados pelo erro, pelo pecado. Veja a passagem bíblica que fala sobre isso. Paulo escrevendo aos irmãos em Roma, em Romanos 5,12. Eu vou ler aqui na tradução da Nova Tradução na linguagem de hoje. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Olha, meu querido, minha querida, o que aconteceu no jardim no Éden entristeceu o coração de Deus. Não apenas por causa do erro, mas por todas as consequências ruins que isso traria para nós, principalmente o rompimento do relacionamento intimamente do homem com Deus, causado por aquele ato que poderia parecer simples, mas era algo muito sério. Sim, senhores, aquela distância criada entre o homem e Deus não era o plano original quando o mundo foi criado. Então Deus pensou em uma solução. Você vê aqui que o homem tinha um privilégio muito grande. Deus todos os dias, na virada da tarde, vinha comunicar-se pessoalmente com o homem. Mas o homem, ele desobedeceu. E Deus pensou em uma solução. Aí que é anunciado o proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15. O nascimento de Jesus. E Jesus, ele veio à terra porque Deus enviou Jesus à terra, gerado pelo Espírito Santo, para nascer do ventre de Maria e ser cuidado também por José como seu pai terreno. Jesus, ele veio habitar entre nós com a missão de restaurar a posição original que o ser humano havia perdido com o ato da rebeldia de Adão e Eva. Observe que Adão foi feito da terra. O primeiro Adão, ele foi feito sem nenhum pecado pelas próprias mãos de Deus, mas foi feito dos elementos da terra. Mas o segundo Adão, que é Jesus, ele veio do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus veio habitar entre nós. Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Ele era algo difícil para entendermos pelo nosso intelecto tão finito. Aqui na terra, meu amado e minha amada, Jesus, ele viveu como homem, estando sujeito a tudo que nós também estamos. Mas apesar de estar aqui, Jesus não perdeu seu caráter divino. Jesus era totalmente perfeito e decidiu se entregar para ser morto em nosso lugar. Vamos aqui para o terceiro tópico do primeiro ponto, a corrupção total.
Por natureza, o homem é totalmente corrompido e degenerado. Por si mesmo é incapaz de qualquer bem. Todos nascem no estado de morte espiritual. Nos Salmos 14, os versos 2 e 3, o salmista diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Meu Deus. Também o profeta Isaías, ele declarou em Isaías 64, versículo 6, todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Meu amado, minha amada, se o melhor de nosso ser e de nossos atos, a saber, a nossa justiça, é como trapos de imundícia, que dizer de nossos pecados? A Bíblia diz também que não conhecemos nossos próprios corações. Em Jeremias 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Olha, meu amado e amada, em suma, o homem é apresentado como morto, morto em delitos e pecados. Por isso é que a salvação é um passar da morte para a vida. É uma espécie de ressurreição. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo na pessoa bendita de Jesus. Dessa forma, meu amado, amada, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada por Deus. O homem por si mesmo não possui qualquer capacidade de se libertar do pecado. Porém, através da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, Deus providenciou a salvação do homem do pecado, nos limpou, nos lavou, nos purificou, nos acredenciou, abriu um novo, lindo e vivo caminho para adentrarmos na presença do Senhor, através do Senhor Jesus. E essa salvação, no entanto, basicamente ocorre em 3 estágios. Primeiramente, o homem é liberto da culpa do pecado, recebendo o perdão de Deus através da justificação, um ato pontual do próprio Deus. Em segundo lugar, o homem é redimido e liberto do poder do pecado, num processo que dura toda a sua vida, o qual a Bíblia chama de santificação. Em terceiro lugar, o homem é liberto definitivamente da presença do pecado. Isso ocorrerá na glorificação, isto é, quando Jesus arrebatar a sua igreja, quando nós formos transformados. Paulo escrevendo, 1 Coríntios 15, 54, ele afirma essa verdade. Portanto, meu amado, enquanto estamos vivendo aqui, enquanto eu e você estamos neste mundo, mesmo justificados, redimidos, estamos sujeitos ainda ao pecado. Porém, o Espírito Santo é o nosso auxiliador. Ele foi enviado pelo Pai e capacita as nossas vidas a estarmos cada dia na presença do Senhor. Meu amado, minha amada, a síntese do primeiro ponto diz assim: o pecado é a transgressão da lei de Deus, por ele o ser humano foi totalmente corrompido. Vamos para o segundo ponto da lição. O segundo ponto da lição: as teologias modernas. As teologias modernas. O primeiro tópico do segundo ponto vai falar da teologia do pecado social.
É uma tese do pecado social remota aos concílios católicos de Medellín, que aconteceu aí em 1968 na Colômbia, e Puebla em 1979 no México. Então, 1968 na Colômbia e 1979 no México. Essa tese da teologia do pecado social defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade social. Dessa maneira, meu amado e amada, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. Então, o pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado um nível econômico e social. Naturalmente, meu amado e amada, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. O segundo tópico do segundo ponto traz a teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasceu aí na década de 1970 com Gustavo Gutierrez do Peru e Leonardo Boff do Brasil. Também, para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem aí as teorias e as teologias de cunho emancipatório de gênero, a transexualidade, a sexualidade, a homossexualidade da raça. Uma das suas vertentes é a teologia da missão integral, que tem aí as siglas TMI. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política socialista e marxista. Então, eles transformam o evangelho em inconformismo e também transformam o cristianismo em assistencialismo. Tudo isso aí são teses, teorias malignas para tirar a inerrância da palavra de Deus. Vamos aqui para o terceiro tópico, liberalismo teológico. Após a reforma protestante em 1517, em Florença, o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, a inerrância, a infabilidade das escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. E isso aí está aí no seio de muitos lugares. Pessoa que quer reescrever a Bíblia, que quer mudar textos da Bíblia para o seu alto e bel prazer. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressiva que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. E hoje em dia está assim em vários lugares, meu amado. Está assim, não se prega mais sobre arrependimento, sobre pecado. Hoje as pessoas querem ouvir que Deus vai abrir porta, que Deus vai dar casa, que Deus vai dar carro, que a pessoa vai ficar rica. Hoje eles querem entrar no manto, mas não querem ouvir a verdade, o que realmente a palavra de Deus fala. A síntese aqui desse segundo ponto é a teologia do pecado social, da libertação do liberalismo teológico, deriva da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então o pecado não tem isso, não tem problema, aquilo não tem nada a ver.
Pode homem casar com homem, pode mulher casar com mulher, pode homem viver com homem, mulher, e vice-versa. O aborto não tem problema, e tudo isso aí não existe problema dentro do conceito dessas linhas. Então é muito perigoso. Vamos aí para o terceiro e último ponto da lição, a normalização do pecado. O caráter santo de Deus exige que também sejamos santos em nossa maneira de viver, o que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. O primeiro tópico desse terceiro ponto vai tratar da crise ética e moral. A crise ética e moral, em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética. E a prática dessa conduta, a prática da ética, recebe o nome de moral. É por isso que ética e moral, eles andam de mãos dadas. Andam de mãos dadas. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão verdadeiro. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha e falta de caráter. Sim, querido, querida. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Dessa crise de identidade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. A crise de identidade está em todos os lugares. Hoje, pessoas que se dizem cristãs compra e não paga, fala e não cumpre. A maioria são mentirosos, caloteiros. Não tem compromisso com Deus, da palavra, nem com a palavra de Deus. São pessoas, a maioria, que vive só de aparência, mas não tem uma vida com Deus. E isso tudo está acontecendo. Temas progressistas violam a ética, a moral bíblica e passam a ser normalizadas, tais como a imoralidade sexual, o aborto, o uso de drogas ilícitas e aí por diante. O outro tópico aqui fala da imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Quantos jovens hoje, até mesmo dentro da igreja, antes mesmo de casar, já estão praticando o sexo como se já se fossem casados? Quantos adultérios, quantas traições, quantas coisas têm acontecido no seio de muitos templos? São essas ideologias infiltradas no seio de muitas igrejas. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promove luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. É claro que nós estamos contemplando aí tudo isso acontecendo e aos poucos tem entrado aí também no seio de muitas igrejas. A desacralização da vida. As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Assim, o corpo, que é templo do Espírito Santo, é profanado. O corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu me visto da forma que eu quero, eu ando da forma que eu quero, eu uso o meu corpo como eu quero. Isso tem entrado aí no seio de muitas igrejas. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. O homem, por si mesmo, não possui qualquer capacidade de se libertar do pecado, porém, através da obra redentora de Cristo,
Deus providenciou a salvação do homem do pecado. A sínopse aqui do terceiro tópico, terceiro ponto. Quando se normaliza o pecado, sobra uma crise ética e moral, bem como uma desacralização da vida. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude, que a mão de Deus seja sobre as nossas vidas, que possamos estar na presença do Senhor, obedecendo a sua palavra. A conclusão aqui, meu amado e amada, a relativização do pecado que restringe a solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais. Igualmente, não retratam a fé cristã, apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais. O mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo Jesus, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atualmente é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te ajude.